Lewandowski, que foi ministro do STF, não conhece a Constituição Federal. Isso é muito perigoso. É um presidente que diz que a culpa é do viciado. E um ministro da Justiça que não conhece o artigo 144. Isso é um perigo que você não imagina. Mas duas questões. Bom, primeiro é a obrigação de dizer que na frase seguinte, aliás, na hora seguinte, o presidente disse que foi uma frase mal colocada. Ele se explicou com os usuários. Perfeito. Então é bom dizer isso. É bom por uma questão objetiva. Perfeito. Tá bom. Perfeito. Era uma questão com a Venezuela, né? Mas é o entendimento de quem não sabe que o tráfico hoje não sobrevive de uma coisa para outra. Dizer que o presidente depois se corrigiu logo em seguida. Não, tudo bem, mas falou uma grande besteira, uma grande irracionalidade, e a gente tem que ter coragem de dizer isso. Porque ele conduz a política do Brasil, tá? Isso. Então, como é que você classifica essa operação? Como é que você define essa operação que repercutiu no mundo inteiro, no Rio de Janeiro, no complexo de favelas da Penha e do Alemão? Certamente foi a maior ação contra o Comando Vermelho na história do Rio de Janeiro, um prejuízo para essa facção de terroristas, né? Eu não chamo de sucesso, logicamente, em função da questão da morte dos camaradas policiais, do BOP e da Polícia Civil, mas do que se refere a impacto na facção e também na tentativa de se recuperar o território, é um sucesso, sim. Foram várias lideranças presas, mortas, centenas de fuzis que matariam pessoas recolhidos e apreendidos. Então, o impacto dessa operação nós vamos perceber ao longo dos próximos meses. No que se refere à redução das invasões às favelas rivais, isso é redução de morte, a redução do roubo no entorno do Complexo do Alemão, porque a facção está enfraquecida, mas eu lamento que o complexo não esteja ocupado hoje por forças federais, porque deveríamos ter um aproveitamento do êxito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria oferecer uma força federal, nível brigada, 3.000 homens, para ocupar o Complexo do Alemão, para que daqui a 120 dias a Polícia Civil, o BOP, não fossem obrigados a retornar naquele bunker, né, para tentar prender de novo essas lideranças que espalham o terror pelo Brasil. Pimentel, de fato, o bom senso, até sem conhecimento técnico, sugere que depois desse resultado que se conseguiu ali, uma ocupação das forças do governo, seja estadual, seja federal e tal, seria o passo seguinte. Esse passo poderia ser dado só pela Polícia Estadual ou ela sozinha não poderia fazer isso? Outra pergunta, já não chegamos ao ponto em que está muito claro que só a Polícia Estadual é pouco para enfrentar toda essa força que está criada ali naquelas regiões? Não se trata mais, Fernando, de polícia e ladrão. Se trata de um conflito armado não internacional. É uma verdadeira guerra civil, mas o termo técnico hoje seria um conflito armado não internacional. Guerra irregular. É uma guerra irregular, onde bandidos, num nível de combate de intensidade, média intensidade, né, com muitos fuzis, tomam o controle de um território por 2 décadas, 20 anos, afrontam o poder estatal, o Estado Democrático de Direito, fazem os moradores reféns, impõem uma ditadura local. Então, em qualquer lugar do mundo, em Burkina Faso, na Nigéria, ou mesmo no Haiti, onde o general conhece muito bem, isso seria um conflito armado não internacional, onde, inclusive, teríamos forças da ONU de imposição da paz. Para muitos brasileiros, isso é banditismo. E a gente compreender essa questão como questão de banditismo, fica bem difícil combater. Lembrando que o Exército Brasileiro, de uma forma espetacular, ocupou o Complexo do Alemão em 2010. A 9ª Brigada de Infantaria do Exército Brasileiro, o Regimento Sampaio, durante 19 meses, 0 homicídios. Governo Dilma, né? Governo Dilma. Tudo era diferente no governo Dilma. No governo Dilma, o PT emprestava os blindados. No governo Dilma, o PT atendia os pedidos do Cabral. Mas a questão é tão política, mas tão política, que muda tudo em função do governador do Estado. Essa é uma grande realidade, a gente não pode... É só lembrar, Fernando, como os blindados da Marinha em 2010 chegaram com tanta velocidade. O Cabral pegou o telefone e ligou para o Lula. Não teve AGU, não teve parecer da AGU, não teve burocracia nenhuma, não teve GLO, inclusive. Em pouquíssimo tempo, os blindados da Marinha estavam ali para proteger a vida dos policiais. Se os blindados estivessem hoje, certamente os policiais civis estavam vivos hoje aqui conosco aqui. Porque o blindado protege o policial e também reduz o ímpeto de enfrentamento do bandido. Foi uma grande covardia do governo federal, porque foi solicitado, sim, militares do Rio de Janeiro foram ao Ministério da Defesa em janeiro, tiveram reuniões com generais e a resposta foi: precisamos de um parecer da AGU. E o Lula não vai emprestar, e ponto final.
Isso é covarde. Eu acho que as pessoas não pensaram nas vidas humanas. Pimentel, tem uma norma. Tem uma norma que impede isso, a não ser que haja um pedido formal e, se não me engano, incluído GLO. A norma foi rasgada quando o Lula emprestou para o Cabral. Entendi. Existe camaradagem e política. A norma, verdadeiramente, eu não acredito que exista, não. Agora, Pimentel, quando a gente fala do cenário ali do Rio de Janeiro, especialmente desses complexos, você falou da politização da segurança, né? Seja no Rio, seja fora do Rio. Nesse caso, as forças, o pedido acontecendo, GLO, ou mesmo uma intervenção, o que seria a solução para o cenário hoje no Rio de Janeiro? A gente falou da integração, mas só isso resolveria? Eu conversei com o coronel Robson Rodrigues e ele falou assim, olha, estão tratando do visível, tem que aprofundar mais. É isso? O Exército Brasileiro ocupou o Alemão em 2011, como eu falei para o senhor, e também, Thaís, e o Exército Brasileiro ficou lá 19 meses, mas não conseguiu mandados de busca e apreensão para recolher os fuzis escondidos em casas, em paióis, né? Imagina uma força federal de 3 mil homens ocupando o Alemão sem poder fazer vasculhamento. A legislação brasileira não ampara mandado de busca e apreensão coletivo. É algo bom, inclusive, né? Para que o Estado não entre na sua casa a qualquer momento. Mas para combater o Comando Vermelho, isso não funciona mais. O Exército Brasileiro deveria ter saído do Alemão em 2012 com centenas, quem sabe milhares de fuzis apreendidos. Mas todo pedido do Exército Brasileiro, à época, para realizar a busca e a apreensão, os juízes não expediam o tal mandado em função da própria lei, não é porque o juiz estava de má vontade, não. A questão que o coronel Robson deve ter falado, Thaís, é que não dá para combater essa insurgência, essa guerra civil óbvia, sem uma legislação específica extraordinária. Eu não estou falando para rasgar a Constituição, não. Eu estou sugerindo que legisladores, deputados, senadores, governadores cheguem para o Lewandowski e olha, isso aqui não está funcionando. Isso aqui não funciona, não contra essa modalidade. Como enfrentar na prática, numa operação, como a gente viu nos últimos dias, mas também como enfrentar através da inteligência para evitar que esses fuzis cheguem. Vários deles não eram nem aqui do território brasileiro. Deixa eu ouvir primeiro aqui, secretário Pimentel, que está aqui na bancada. É sempre bom ouvir o doutor Felipe Cury, viu? É muito conhecimento, né? A gente compara a fala do secretário de Polícia Civil com a do presidente da República, por exemplo, que ele diz que a culpa são dos viciados em maconha, né? Então, olha a complexidade. Não é mais maconha e cocaína, é bujão de gás, é sinal de internet, é carvão, é água, é o território. E acompanhe todas as falas do ministro Ricardo Lewandowski. Ele nunca fala sobre isso. Ele não fala sobre barricada e ele não fala sobre território. Parece verdadeiramente que o governo federal desconhece o que acontece no Brasil. Vou dar um exemplo agora do Ceará. Hoje a Polícia Militar do Ceará matou 7 bandidos do Comando Vermelho. Parabéns à Polícia Militar do Ceará. Os bandidos do Ceará estão expulsando os moradores de casa. A gente chama isso de êxodo urbano, deslocamento de guerra. É uma tragédia humanitária. Isso acontece normalmente em Alepo, na Síria, em guerra civil. Você expulsa as pessoas de casa para dominar o território, espalhar o terror. Um jovem de 15 anos, um bandido, ele picha na sua casa, vaza, e você é obrigado a sair. E a Polícia Militar do Ceará fornece uma viatura da sua casa para facilitar a sua mudança. A mesma polícia que te ajuda a sair de casa com segurança, ela não está lá para garantir a sua permanência. Você nunca viu, Thaís, Ricardo Lewandowski falar sobre esse assunto. Essa é a maior vergonha do Brasil hoje, tragédia humanitária, e não são 10 famílias, são centenas de famílias, não só no Ceará, também na Bahia. Então, me parece que esses governadores do PT, principalmente Jerônimo, que está fazendo um trabalho bom na repressão, viu? Na Bahia, e também o Eumano, que também está se empenhando, são as polícias hoje mais combativas do Brasil, Ceará, né? Estão se empenhando. Me parece que esses governadores vão acordar em algum momento e vão dizer para o Ricardo Lewandowski, não é assim que funciona, não é com desencarceramento, sabe? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. Qual é a dinâmica verdadeira do perigo que o doutor Felipe Cury disse. O modelo do Rio de Janeiro está se espalhando pelo Brasil de forma muito rápida. O Comando Vermelho está em quase todos os estados, acho que em todos os estados hoje, né? Uhum. Essa é uma realidade perigosíssima e é soberania nacional, sim. E com a normalização do uso de armamento pesado. Thaís, o drone no mundo, todo mundo acha que a primeira guerra que ele foi usado foi no conflito do Azerbaijão com a Armênia. Muita gente acha que foi na guerra da Ucrânia com a Rússia. A primeira utilização de drone em combate no mundo foi o 3º Comando invadindo a Cidade Alta, Comando Vermelho, em 2017. Foi
Foram 12 drones usados pelo Peixão para identificar as posições. Aquilo deveria dar um sinal para a gente. Lembrando que a pista do aeroporto do Galeão fica muito próximo do Complexo do Alemão. Uma ação de terror no Galeão é razoável, é possível. Lembra que em 2002 o Comando Vermelho, na gestão da Benedita da Silva, atacou 5 escolas municipais, metralhou a fachada, atacou o Palácio Guanabara, colocou uma bomba no Shopping Rio Sul. Você lembra de tudo isso? Sim. Naquela época, lideranças da esquerda no Brasil afirmavam categoricamente que aquilo era terrorismo. Hoje mudou tudo. E no governo da Benedita, o número de mortes. Sim, até peço... Parece que foi, não tenho certeza, estou te perguntando. Foi maior do que agora, do governo Collor? O dado do ISP, eu até informei esse dado errado e vou corrigir, porque eu tenho obrigação de corrigir. Porque eu tenho 2 dados distintos, ISP e DataSUS. Eu utilizei o dado que não era do ISP. O dado do ISP foram 900 mortes no ano de 2002. Muito superior à gestão do governador Cláudio Castro. São 600 agora? Foram 669. E muito superior também à gestão do Antônio Garotinho, que passou o governo para ela. Então, diferente do que a Benedita disse numa coletiva, que a polícia dela planejava e não matava, nenhum jornalista, lamentavelmente, levantou a mão e disse para ela, olha, calma aí, não é o que diz a Folha de São Paulo aqui. A Folha de São Paulo, em 2002, a matéria, disse que o seu governo foi o que mais matou civis. Mas, infelizmente, alguns jornalistas não estão se aprofundando no tema. Assim como, Thaís, um belo dia o Ricardo Lewandowski disse numa coletiva que segurança pública é obrigação exclusiva dos governadores. Ele disse isso e você pode checar. Bom, pega o artigo 144 da Constituição Federal. É obrigação e dever de todos. O governador não conhece, o Lewandowski, que foi ministro do STF, não conhece a Constituição Federal. Isso é muito perigoso. É um presidente que diz que a culpa é do viciado. E um ministro da Justiça que não conhece o artigo 144. Isso é um perigo que você não imagina. Mas 2 questões. Bom, primeiro é a obrigação de dizer que na frase seguinte, aliás, na hora seguinte, o presidente disse que foi uma frase mal colocada. Ele se explicou isso. Os usuários. Perfeito. Então é bom dizer isso. É bom por uma questão objetiva. Perfeito. Tá bom. Perfeito. Era uma questão com a Venezuela, né? Mas é o entendimento de quem não sabe que o tráfico hoje não sobrevive de uma coisa para dizer que o presidente depois se corrigiu logo em seguida. Não, tudo bem, mas falou uma grande besteira, uma grande irracionalidade, e a gente tem que ter coragem de dizer isso. Porque ele conduz a política do Brasil, tá? Isso, não tem dúvida, mas precisamos também dizer que ele desmentiu depois, só para ficar claro. Não, hein? Ele falou que não disse aquilo. Foi uma frase, ele não disse, pelo amor de Deus? Ele disse que foi uma frase, vamos dizer o que ele falou. Foi uma frase mal colocada. Tá bom, perfeito. E é isso, ele se explicou. Só para deixar claro. Mas, talvez pressionado pela mídia, viu? Eu não sei, mas a mídia está aí para isso, para pressionar mesmo. Tá bem. Mas talvez o pensamento dele realmente ache que a culpa é do macueiro, né? Mas tudo bem, mas ok. Só para ficar claro. Mas a questão é a seguinte, como enfrentar esses grupos organizados, que hoje não são grupos organizados, é uma grande força organizada que tem uma presença militar importantíssima, muito bem organizada, né, muito bem disciplinada, inclusive no sentido nacional e no sentido internacional. Sim. E sem que haja uma coordenação, como disse o general Santos Cruz, comandada pelo governo federal. É claro, essa é a expectativa. Eu pergunto a você, Pimentel, o Lewandowski e o Cláudio, o governador, se entenderam aí segunda-feira ou terça e tal, e fizeram anunciaram uma força-tarefa e um escritório para combater. Isso pode ser um primeiro passo. Você acredita nisso? Você concorda com o general que tem que ser o governo federal que esteja no comando? Concordo totalmente. O governo federal tem mais recursos, tem mais equipamentos, tem mais inteligência, tem o COAF, tem a Receita Federal. O governo federal tem muitas ferramentas que funcionaram, inclusive, e eu tenho que aplaudir, na questão da carbono, né? A gente tem que dizer isso verdadeiramente, né? Uma operação de Operação sucesso. Carbono, que eu tenho certeza que foi uma iniciativa muito boa do Ministério da Justiça. Mas... lembrando, o general Santos Cruz, ele fala muito de coordenação, não que ele coloque de lado a questão da legislação, não que ele coloque de lado, mas não se combate mais, é impossível manter um bandido de fuzil na cadeia durante 12 meses. Eu conto um fato num podcast, e não é uma brincadeira, não é uma história inventada, eu prendi um bandido no Falé com um fuzil G3 762, 11 meses depois eu estava na praia, ele estava do meu lado. Eu não acreditava, eu achei que ele tivesse fugido da cadeia. Essa é a realidade do Brasil hoje e todos os governadores estaduais sabem disso.
Não dá para enfrentar Comando Vermelho mantendo um bandido na cadeia durante 12 meses. Essa é uma verdade. O que nós temos, na verdade, é um poder absolutamente consolidado numa região do Rio de Janeiro, um controle de território há mais de 20 anos, se não me engano, que eles estão controlando aquilo lá. Talvez 30 anos. Talvez 30 anos, então é uma loucura. Na verdade, a expressão do secretário é uma subsoberania, né? São micro-soberanias espalhadas ali. Então trata-se de fato de uma guerra irregular. Eu pergunto, como disse o general, não é possível, não faz sentido depois de uma operação dessa, a área ali ficar livre de não digo uma segunda operação, mas de uma ocupação pacífica, entende? Com o Estado já conquistou aquilo de alguma maneira, podia assumir definitivamente. Agora, parece que só as forças estaduais não fariam isso. E essa é a minha pergunta. A possibilidade de um trabalho conjunto com a União não está começando a ficar claro? O senhor não acredita nisso? Essa é a minha pergunta, porque eu não vejo, como o general não vê, outro caminho, não tem outro caminho senão um trabalho integrado de combate ao crime, que já é muito mais do que um crime de droga, é muito mais do que isso, tem uma questão de poder aí, tem uma questão de poder. Então essa é a minha pergunta. Até a médio e longo prazo, né? Porque a gente já viu o PP ocupando e depois abandonando esses territórios. Mas nós temos o exemplo de, no governo Dilma, estiveram lá durante, acho que 8 meses, 9, não, foram 19 meses. Sem homicídios. Não teve um homicídio. Então é isso, isso me impressiona. Essa é a pergunta. Hoje eu escutei um jovem René Silva, viu? Da Voz das Favelas. Complexo, gosto muito dele. René Silva é morador do Adeus, né? Conhece ele, Schneider? Sim, claro. Hoje o René falou, Pimentel, essa operação já aconteceu há 15 anos. Há 15 anos nós já vimos essa operação. E o Exército Brasileiro ficou lá, ninguém morreu, o Exército saiu, o bandido voltou. E o general falou, deixou claro também, não vimos investimentos verdadeiros de esporte, lazer e cultura, e não é papo de esquerda, isso é efetivo, a gente sabe que isso resgata o jovem. Não vimos ações da prefeitura e não vimos mesmo, né? Não vimos mesmo, perdão. Hoje a gente acompanha algumas ações que estão acontecendo que são de sucesso. Eu verifico, por exemplo, um prefeito em Belford Roxo hoje, retirando barricadas, Schneider. Eu verifico o Eduardo Paes hoje, preocupado em retirar habitações. O Comando Vermelho e o Terceiro Comando perceberam a crise habitacional no Brasil e resolveram fazer casas. Resultado, alugavam essas casas, era dinheiro recorrente, não é cocaína nem maconha. Comando Vermelho e Terceiro Comando alugando casa. E o Eduardo Paes teve coragem de mandar a Secretaria de Ordem Pública, lá o Carnevale, derrubar as casas do Comando Vermelho e o Terceiro Comando. 700 milhões de reais de prejuízo. Então, o Felipe Cury falou aí de 8 bilhões, né? Apreendidos de lavagem, mais 700 milhões. Começamos a ver todo mundo, Fernando, chegando junto, prefeitos, estados, União. Mas aí eu volto àquele problema. O nosso ministro disse que é obrigação exclusiva dos governadores. E não é. Isso é muita covardia. Gostou? Inscreva-se e venha debater conosco. Canal Voz e Argumento.